pessoal, professor Ricardo Said aqui, na disciplina de Tecnologia nas Organizações. Agora nós vamos trabalhar o conteúdo da semana 2, onde a gente vai falar um pouco sobre o conceito e o valor da informação, né? Mais uma vez, é um resumo. Esse material que está aparecendo é um material que está disponível para vocês nessa unidade de aprendizagem da semana 2. Então, vocês podem baixar ou até mesmo comparar com um vídeo, né, que nós estamos fazendo, que vai facilitar o entendimento de vocês aí no assunto. Muito bem, queria fazer uma introdução, né, que o autor coloca da seguinte forma: as informações têm importância significativa para as empresas, estando relacionadas a aspectos estratégicos de fidelização e atração de clientes e de organização interna. Devido a essa relevância, as informações estão sujeitas a ameaças como perda ou roubo, que podem gerar grandes transtornos para as empresas. Assim, torna-se importante compreender em quais momentos as informações estão sob maior risco e quais os tipos de informação que exigem maiores esforços de segurança da informação. Então, é tudo isso que a gente vai trabalhar aqui. Em relação ao valor da informação, a importância da informação no contexto organizacional, né, o ciclo de vida da informação, tudo isso a gente vai discutir, mas não tem como a gente negar, né, não tem como negar que a informação ela é extremamente útil, principalmente no século XXI, globalização, né, com os mercados cada vez mais exigentes. A empresa tem que ter mecanismos para receber, tratar a informação e a partir dela tomar as melhores decisões. O que a empresa na verdade tem hoje, o que as empresas têm, o que os negócios têm hoje, é um excesso de informação. Isso aí é algo que a gente precisa discutir, porque há um tempo atrás, né, se a gente pensar no mundo dos negócios há 10, 15, 20 anos atrás, a gente estaria aqui discutindo o quanto é difícil gerar informação. E hoje não. A gente é bombardeado de informação a todo momento. Se eu abrir um parênteses aqui para vocês pensarem na vida de vocês pessoal, sem pensar no mundo dos negócios, vocês vão ver que se a gente pegar somente as informações pessoais de vocês, né? Informações pessoais nesse momento, aonde elas estão armazenadas, né? Quem detém as nossas informações pessoais, por exemplo, nesse momento? Então você vai ver banco, a faculdade, o clube, o consultório médico, o Detran, então assim, a academia. Então a sua informação ela está nesse momento sob cuidados de várias empresas diferentes, vários atores diferentes, né? E claro, essa informação é extremamente útil e importante para eles e são informações pessoais. Então, se essas empresas não tiverem um trato, um cuidado, investir em mecanismos para que essa informação confidencial, essa informação que de certo ponto, de terceiros, né, que é sua, não vaze, se ela não fizer um investimento nisso, isso pode acarretar danos tanto para a imagem da empresa quanto para você pessoalmente, né? Então, assim, a gente, até antes da gente começar até falar um pouco melhor sobre isso, a gente precisa distinguir também o que seria dado e informação, né? Dado, gente, é praticamente fato em estado bruto, né? Que não receberam informação. Então, se eu pegasse lá um recenseador, fosse na casa de vocês, no período do censo, e perguntasse quantas TVs você tem na sua casa, e você colocasse lá 4. Esse número 4, sozinho, não diz nada. Mas se a gente lá na frente associar que o 4 é a quantidade de televisores que existem na sua casa, você passa a ter, e aí você dá um tratamento nesse dado, incluindo um contexto que é a sua casa e um significado que é a quantidade de televisões na sua casa, você passa a ter a informação. Então, com toda essa importância, né, todo esse valor que a gente dá para a informação hoje também, né, a gente tem que lembrar que ela não surge sozinha. Ela surge a partir de dados que são basicamente fatos em estado, um fato em estado bruto, tá?
Agora, a informação, ela já é o resultado de dados que já foram tratados e organizados de uma forma lógica, né? Por exemplo. Então, se a gente parar para pensar o dado, depois que você atribui contexto e significado, você passou a ter informação. Então, vou dar um exemplo. Se você colocasse aqui, vamos colocar número 3, né? Esse número 3 é um dado, mas se eu atribuir um contexto, folha de pagamento da CSN, tá? Esse é o contexto. O significado, quantidade de dependentes. Então eu sei que na folha de pagamento da CSN tem um funcionário que tem 3 dependentes. Então, simplesmente pela atribuição de contexto e significado ao dado, eu passo a ter informação, tá? Uma outra coisa que a gente pode levar em consideração aqui também, que a informação ela também é gerada por uma operação aritmética, por exemplo, em cima de um ou mais dados. Então, se eu pegasse assim, eu tenho um dado que corresponde à nota 1, eu tenho um dado que corresponde à nota 2. Se eu quiser saber a informação da média aritmética desses dois dados, eu somaria os dois, depois dividiria por 2, eu teria a informação média da turma, média da disciplina. Então, essa informação média, ela foi gerada a partir de uma combinação aritmética, né, de uma operação aritmética entre dois dados, ok? Então ele coloca também, a informação é uma ferramenta-chave que está diretamente associada a seu sucesso ou insucesso, né? Uma informação ou um conjunto de informações pode representar uma parte ou todo do negócio de uma empresa, né? Então, por exemplo, se a gente colocar isso aqui, as empresas também se utilizam da informação para conquistar novos clientes e fidelizar clientes antigos, né? Isso é importante. Para eu poder fidelizar, eu tenho que conhecer melhor esse cliente, saber os anseios que ele traz para a minha empresa e através das informações que ele deixa, né, no dia a dia, com a interação dele na minha empresa, para que eu possa propor atendimentos, né, produtos, serviços que vai conseguir fidelizar ele na minha empresa, né? Então ele coloca conquistar novos clientes e fidelizar clientes antigos, uma vez que por meio da análise de dados, né, e informações é possível construir o perfil do consumidor e habitual dos clientes, né? Então, isso é o que tem acontecido. Você chega na drogaria, eles te pedem o teu CPF. Você chega no supermercado, eles pedem seu CPF. Para quê? Para associar a sua compra ao seu CPF e ao seu perfil de consumo, né? Com a intenção até mesmo de tentar fidelizar você, né? Então, existem diversos aspectos, existem diversos aspectos que tornam a informação de grande importância para as empresas. Dentre eles, podemos citar o impacto no negócio da empresa, a informação impactua o negócio, a fidelização do cliente, a conquista de novos clientes, a organização dos processos internos e o estabelecimento de uma cultura organizacional, tá? Então, em resumo, né, o dado é público, né, ele é de diferentes fontes, a informação acontece a partir de dados analisados, né, e com isso agrega um valor para quem a tem, né, inclusive para a tomada de decisão. E a gente ainda tem um outro degrau, que é o conhecimento, que permite a compreensão, né? Você reconhecer um padrão. A partir de análise de informações históricas, a gente reconhece um padrão e aí a gente consegue tomar as melhores decisões, até mesmo com antecedência, porque a gente está prevendo um padrão de comportamento nos dados. Ok? O uso das informações diminui as incertezas na tomada de decisões e garante competitividade nos negócios, né? Acho que essa afirmação ela é bem simples de entender. Atualmente, em muitas empresas, a informação é tratada como ativo de informação. Olha que interessante. Então, enquanto a empresa ela tem ativo físico, né, que é tangível, ela tem um ativo de informação também que é intangível. E como todo ativo faz parte do patrimônio da empresa. Então a informação também faz parte do patrimônio da empresa, né? Como tal, tem valor próprio, conforme, né, o autor menciona. Agora, outra coisa a comentar, o valor da informação para as organizações está descrito nas chamadas 7 leis da informação, né? Então, eu vou colocar só o nome, depois vocês façam uma leitura,
e está bem fácil de entender. A primeira lei ele diz que a informação é infinitamente compartilhável, né? Quanto mais você compartilha, mais valor você cria para a informação. Olha que interessante, né? Ela não é um bem, ela não é um ativo tangível que ela se deprecia com o tempo. Não. Ela é infinitamente compartilhável e se mantém, diria até que ela se mantém ainda mais valiosa, né, quando ela é bastante compartilhada, né? A segunda lei, o valor da informação aumenta com seu uso. É muito ligada à primeira. Quanto mais eu uso a informação, mais valor ela tem. A terceira lei, a informação é perecível, né? Então, ela perde parte do seu valor à medida que o tempo for passando. Claro, se for uma informação que começa a circular na mão de muitas pessoas e essa informação ela é estratégica, né? Ela é, por exemplo, uma inovação que foi feita dentro da empresa, ela vai perder o valor, se tornar perecível, a partir do momento que ela deixa de ser uma informação de inovação, porque o tempo passou, o tempo dela passou, tá? A quarta lei, o valor da informação aumenta com a precisão. Quanto mais precisa, mais valor a informação vai ter, né? Quinta lei, o valor da informação aumenta quando há combinação de informação. Esse caso da média, por exemplo, que eu falei, você uniu, fez uma operação aritmética entre nota 1 e nota 2 e gerou uma informação nova, né, que tem valor quando ela foi, que tem mais valor quando ela foi combinada entre dois dados, né, entre dois ou três ou quatro ou mais dados. E a sexta lei, mais informação não é necessariamente melhor. Foi o que eu falei no início dessa aula, né? A gente, na verdade, está num momento que a gente não quer muito mais informação. A gente quer informações mais simples, informações valiosas, mais rápidas e que a gente consiga realmente ter um mecanismo de separar a informação que é mais valiosa. Não adianta você ter um excesso de informação no seu processo de tomada de decisão que você realmente não vai conseguir caminhar. Ok? Seguindo. Nessa parte, e desculpem, tem a sétima lei, né? A informação se multiplica. Então ele coloca, a informação é autogenerativa, pois ela possui a capacidade de se multiplicar através de novas operações de síntese, análise, combinação, podendo ser reciclada e realizada. Isso é interessante. As ferramentas de Power BI, o próprio Excel, ele pega com a tabela dinâmica, ele pega uma informação atual e multiplica ela a partir do momento que ela tem a capacidade de se multiplicar, né? A partir da combinação das informações que já estavam na planilha, você começa a dar uma outra visão para a planilha através, por exemplo, de uma tabela dinâmica, né? De um dashboard no Power BI, por exemplo, e você faz com que essa informação se multiplique. Uma outra característica é o ciclo de vida da informação, né? Então, o ciclo de vida da informação se divide em algumas fases, que o autor chama de manuseio, armazenamento, transporte e descarte, né? Então, está aí a opção até para vocês se especializarem, né? E darem uma lida que está bem fácil de entender esse ciclo de vida. Uma outra seria a classificação da informação, tá? Então, ele coloca o seguinte: conforme destacado anteriormente, a informação tem um valor fundamental em todas ou pelo menos na maioria das empresas. Ela pode ser representada de diversas maneiras, por exemplo, a informação pode ser digitalizada, estar em banco de dados ou física, em arquivos de papel, né? Além da forma de representação, as informações também se diferenciam pelas suas restrições de acesso, isso é, as definições de quem pode acessar e do nível de segurança demandado da informação. Uma vez que uma política de classificação é elaborada pela empresa, torna-se possível tomar decisões adequadas para avaliação e o tratamento de riscos, né? Com isso, né, o autor, o Palma, em 2018, adotou as medidas preventivas, né, para que a gente não possa perder essa informação. Reduzir o risco de informação classificada como sensíveis, seja acessadas por pessoas não autorizadas, né? Informações sensíveis são informações muito pessoais, né, de cada cliente, de cada funcionário, né? Garantir a divulgação adequada das informações públicas, né?
e reduzir o risco de perda de integridade da informação que cria um maior valor para o negócio, né? Essa perda de integridade é a possibilidade de você permitir que alguém faça uma alteração na informação sem ele ter a permissão de fazer a alteração, né? Que isso caia na mão de alguém, que ele consiga mexer na integridade da informação. Então, e aí o autor coloca, né, é pertinente que as empresas, de uma forma categórica, né, classifique as informações como pública, interna, confidenciais e secretas, né? Pública é o tipo de informação que demanda menos trabalho de segurança, né? Como o próprio nome diz, ela é uma informação pública, ela pode estar liberada para quase todo mundo sem prejudicar o negócio, né? O outro tipo é interna, né, que exige menos trabalho de segurança. Para informações internas, o sigilo deve ser mantido e devem ser impostas restrições de acesso, né, contudo, os danos causados por um acesso não autorizado não são demasiadamente sérios, né? Ou a outra é a confidencial, que aí começa a ficar um pouco mais complexo. Esse tipo de informação deve ser mantido nos limites da empresa, por isso devem ser investidos esforços de segurança, né? O acesso não autorizado, o dano ou a perda desse tipo de informação pode trazer prejuízo e levar ao desequilíbrio operacional da empresa, né? É claro, também, essa informação confidencial vazada pode ocorrer uma quebra de confiabilidade perante o cliente, além de permitir vantagem expressiva ao concorrente, porque a informação do cliente vazou para terceiros, né? E por último, a informação que tem a característica de ser secreta, né? Essas informações são críticas para a empresa, elas devem ser preservadas e deve ser investido nelas o maior esforço possível para a sua segurança. O acesso a esse tipo de informação deve ser restrito e sua manipulação deve ser extremamente cuidadosa. Exatamente, gente, por permitir que o cliente seja penalizado e que a própria empresa também pague por isso. Então, são informações com alto grau de criticidade com relação ao seu vazamento, né? Ok? Muito bem, acho que a gente finaliza aqui, né? Ficou aí um resumo, é um assunto gostoso de ler, um assunto simples de entender e que a gente vai agora crescendo no grau de dificuldade da disciplina a partir das próximas semanas, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.